Olá, nessa aula eu vou compartilhar com você os segredos da fermentação natural. Tudo que você precisa saber na hora de produzir o seu fermento natural. Eu vou falar para você quais são as bases da fermentação natural, quais são os principais ingredientes para iniciar uma fermentação natural, o que você precisa fazer para poder manter o seu fermento natural, o que acontece no mundo da fermentação natural com essas leveduras que a gente consegue, que a gente mantém em alimento. Tudo isso eu vou falar nessa aula aqui, explicar de uma forma bem simples aí para você poder entender de uma vez por todas como é que funciona esse processo tão importante na hora de produzir o seu pão. Mas antes eu vou te pedir uma coisa: se você ainda não me segue nesse canal, passe a me seguir aqui agora, se inscreva nesse canal para que você possa receber mais conteúdos como esse, para poder ficar por dentro do mundo da panificação artesanal e da fermentação natural. E também não deixe de curtir esse vídeo, para que esse vídeo possa ter mais relevância e você também poder receber de primeira mão todo o conteúdo que eu postar novo, porque toda semana nesse canal eu posto para você um conteúdo sobre panificação artesanal e fermentação natural. A fermentação natural sempre chamou minha atenção, por ser um processo completamente artesanal, o que diferencia da fermentação industrial. Eu vou contar para você uma história que eu já contei em outra aula, mas é extremamente importante, porque ela representa talvez o primeiro momento que eu tive com a panificação artesanal. É de que quando eu era criança, o meu pai pegava a gente de vez em quando para dar um passeio na casa das minhas tias. E nesse final de semana ele levou uma tia que morava numa cidade serrana, num sítiozinho, um lugar frio. E ele levou a família para passear lá neste final de semana. Meu pai pegava todos os filhos, meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos. Eu sou o 7º filho de 8 filhos. Né? Ainda tinha mais os primos que viviam lá em casa. Meu pai tinha um caminhão nessa época, então ele pegou a turma toda dele, colocou em cima daquele caminhão. Naquela época, né? Não tinha tanta fiscalização quanto hoje, né? E a gente podia viajar de uma cidade para outra em cima do caminhão. Claro que meio escondido lá, que também não podia ser tão à mostra assim. E nós chegamos numa tarde de sábado, chuvoso, de uma cidade típica serrana. Imagina quando você tem tempo ruim, né? O tempo está frio, está chuvoso, o nosso organismo automaticamente pede comida, uma comida boa, uma bebida quentinha, para que nós possamos nos aquecer. Aí nós chegamos lá na casa dessa tia, ela estava tirando uma fornada de pães que ela tinha feito em casa. Eu lembro até hoje, nunca esqueci daquele aroma agradável daquele pão que ela tirou do forno. Não sei dizer para você se aquele pão era feito de fermentação natural ou era feito de fermento industrializado. O fato que era um pão artesanal, porque a característica de um pão artesanal é o pão feito com as suas próprias mãos, sem o uso de muitos equipamentos sofisticados. Então isso é a produção artesanal. Ela fez esse pão, eu lembro do aroma até hoje daquele pão, e aquilo entrou na minha cabeça, e aquilo ali foi o meu despertar, minha paixão pela panificação. Mais tarde, quando eu tinha uns 10 anos de idade, minha mãe passou a fazer pães. Minha mãe também gosta de cozinhas. Minha mãe é uma excelente cozinheira, e ela colocou na cabeça dela que ela tinha que fazer pães para vender para a vizinhança. E eu passei a ajudá-la a fazer esses pães. E não era pães de fermentação natural, tá? Até então eu não tinha tido meu contato com a fermentação natural. Tá? A não ser uma determinada época que eu gostava de passar as férias na casa de uma irmã minha, e ela já era casada, também morava em outra cidade, e minha irmã também uma vez fez um pão de fermento natural. Você já ouviu falar naquele pão de Cristo, em que as pessoas misturam farinha, água, açúcar e uma pitada de sal e deixa lá por um determinado período, usa uma parte daquele fermento para poder fazer pão e a outra parte daquele fermento divide com um vizinho, com um familiar. Era um modo de compartilhar aquilo que você tinha. E aquele pão ficou tão bonito, aquele pão cresceu tanto dentro da forma. Eu lembro que a minha irmã morava num apartamento pequeno e mesmo assim ela gostava de fazer coisas na cozinha. E eu lembro perfeitamente, eu ainda era bem criança também, ela fez tipo pão de forma. E aquele pão cresceu muito e ficava extremamente fofinho, muito saboroso. E eu lembro que aquele pão teve que passar a noite toda na fermentação. Aquilo também me encantou.
Mas até então, o meu fato de querer aprender a fazer pães de fermentação natural não começou muito cedo, começou muito tempo depois, porque eu vim aprender a fermentação natural depois de muitos anos que eu já trabalhava no Senai, já dava aula de panificação e confeitaria, que eu fui fazer uma especialização, aí sim eu dominei essa arte, porque até então eu havia tentado aprender a fazer o fermento natural e não obtive resultado, apesar de ser padeiro, né? Aos 10 anos eu ajudava a minha mãe a fazer pão dentro de casa, já comecei a ter os meus primeiros contatos com massa, pão de fermentação industrial, mas era um pão artesanal também, apenas o fermento que não era utilizado. E ajudava a minha mãe a fazer esses pães e já comecei a ter intimidade com a massa. Eu lembro que a minha mãe falava que eu tinha talento para isso, porque eu fazia modelagens diferentes, eu fazia uns pães diferenciados. Então, realmente, o meu talento para essa parte já começou já desde pequeno. Aos 14 anos, entrei para trabalhar profissionalmente numa padaria. Para trabalhar, fazer pães de uma padaria, trabalhando com fermentação industrial. Tá? E depois que eu comecei a trabalhar em padaria, muito tempo depois, quando eu entrei até no Sistema S para poder dar aulas, eu lembro que eu tentei algumas vezes fazer o fermento natural e não obtive resultado. Até porque, talvez pela minha insegurança, talvez por não saber a técnica correta, aquilo para mim foi muito difícil. E eu lembro que quando eu tentei fazer o fermento e não obtive resultado, eu acabei desistindo. Porque no meu pensar era algo muito complexo e que eu precisava de mais informações para conseguir cultivar aquilo. Né? De certa forma era verdade. Né? Eu precisava de um pouquinho mais de informação, precisava de um pouquinho mais de segurança para poder entender o universo da panificação. Mas eu não levei adiante, talvez também porque eu tinha o desejo de aprender a fazer o pão de fermentação natural, mas talvez não fosse ainda a minha prioridade. Né? E no Senai a gente faz treinamento anualmente e teve um determinado ano, em 2015, que eu fui selecionado para fazer uma especialização internacional em panificação artesanal e o fermento natural. E foi exatamente a partir desse momento que eu passei a dominar a arte da fermentação natural. Foi uma imersão de 15 dias, onde a gente tinha aula o dia inteiro com um instrutor europeu, espanhol, Manuel Fleet. Um grande abraço para você, obrigado pelos seus ensinamentos. Era um padeiro espanhol, não falava nada de português, e eu achava ele o máximo, porque ele me fez lembrar os meus tempos de padaria. Apesar dele ser um padeiro magrinho, baixinho, mas era muito esperto, muito ativo, típico padeiro de uma boa padaria, e já não era muito novinho, né? Ele já tinha uma certa idade, e ele andava de um lado para o outro, preparava diversas receitas ao mesmo tempo, dominava muito bem a sua arte. Típico padeiro profissional, né? Que você entra na padaria e você faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a partir daquele momento, eu passei a entender como funciona o universo da fermentação natural, que eu vou passar aqui resumidamente para você poder entender. O fato é que, apesar de parecer muito complexo e de ter uma certa complexidade, não é tão complexo assim. Você primeiro precisa entender o que é a fermentação natural. A fermentação natural é o cultivo de leveduras selvagens presentes na farinha e no ambiente. Eu cultivo essas leveduras para que elas possam fornecer para mim o crescimento e os sabores complexos, característicos de um pão feito à base de fermentação natural. Aquele pão artesanal que eu fazia com a minha mãe, a partir do fermento industrializado, ele não me dá, de modo algum, as características que um pão de fermentação natural me dá. Ele não me dá o aroma, ele não me dá o sabor, ele não me dá a casca, não me dá a textura, não me dá o valor nutricional. Até outro dia eu estava comentando Outro dia eu estava comentando com meu colega sobre isso, como que foi despertar o meu interesse. Eu lembro que eu queria muito aprender a fazer os pães de fermentação natural, simplesmente por ser uma técnica diferente, porque lembra uma tradição, como se fosse um aprendizado raiz. Apesar que eu não vivi isso, mas os nossos ancestrais na história viveram isso. A humanidade por milênios produziam pães dessa forma. E essa modalidade foi esquecida durante um tempo. E agora está voltando. É um crescimento em todo o mundo. E está chegando agora aqui no Brasil. Cada vez mais as pessoas vão querer fazer pão de fermentação natural.
por alguns motivos que eu vou citar ele aqui para você. Então, eu queria apenas aprender a fazer por fazer, porque eu achava bonito, porque eu achava gostoso. E no treinamento eu aprendi que vai muito além de nos proporcionar um pão bonito, um pão gostoso, um pão saboroso, de ser uma técnica diferenciada. O pão de fermentação natural traz diversos benefícios para o organismo, como maior digestibilidade. O pão de longa fermentação, ele faz com que o glúten seja mais degradado, a proteína, o amido da farinha tenha maior degradação durante a longa fermentação, e isso faz com que o nosso pão seja mais digestivo, isso tornando-se mais leve para o seu organismo. Então, diminui aquela sensação de cansaço, de desânimo que você tem por ingerir grande quantidade de carboidratos de péssima qualidade. Não, o pão de fermentação natural vai ser um carboidrato que você vai ingerir de boa qualidade. Olha que bacana, eu nem sabia disso. O pão de fermentação natural tem um índice glicêmico lá embaixo, um pão com menos açúcar, porque a longa fermentação, o que o fermento faz? Ele vai consumir os açúcares presentes na farinha. E, através da longa fermentação de 12, 24, 48 horas, ele vai consumir quase que totalmente o açúcar da massa. Então vai ser um pão com baixo índice glicêmico. Então, para as pessoas diabéticas, pessoas que querem fazer dieta, que precisam de um pão com menos açúcar, a fermentação é o canal, entendeu? Ele deve consumir isso. Então, as pessoas que querem ter não precisam de consumir um pão sem glúten, porque um pão sem glúten ele é feito de diversas farinhas caras, farinhas diferenciadas, que muitas das vezes vai ficar um custo mais elevado e precisa de outras substâncias que você coloca no seu pão para você conseguir fazer um pão parecido com um pão de farinha de trigo. E muitas das vezes se torna inviável para você. Então não tem necessidade disso. Você pode continuar comendo trigo, tá bom? Pão de trigo, só que muito mais saudável através da fermentação natural. Eu vim aprender isso no curso. Então eu me apaixonei de vez pelo mundo, pelo universo da panificação artesanal. Porque além de ser um pão gostoso, um pão saboroso, é um pão nutritivo, é um pão mais leve, é um pão que vai fazer bem para a sua saúde. E eu ficava super irritado com os médicos, com os nutricionistas, que me perdoem, que quando você vai procurá-los para poder fazer uma dieta, para poder ter uma alimentação mais saudável, a primeira coisa que ele vira para você é corta o pão da sua vida, né? Como se o pão fosse o vilão, né? E não é bem assim. Tá? Então saiba você, se você está querendo aqui aprender a fazer um pão de fermentação natural, ele é muito mais do que uma técnica diferenciada, ele é muito mais do que uma técnica milenar, ele é um pão mais saudável, um pão que vai trazer mais qualidade de vida para você e para sua família, ou para as pessoas que você está fornecendo esse pão. Que de repente você hoje começa a produzir para fazer em casa, mas amanhã você vai querer comercializar esse pão. Então você saiba que você vai estar comercializando um produto de qualidade. E outra coisa, as pessoas estão procurando pessoas, tá bom? Estão procurando produtos com mais qualidade. Há uma demanda no mercado no consumo de produtos de qualidade. O pão de fermentação natural é isso. Então, vamos agora entender o processo de fermentação no pão. Fermento natural, o levain, a massa madre, é um cultivo de leveduras selvagens presente na farinha e no ambiente. Então são bactérias e leveduras que trabalham, que têm uma relação simbiótica. Agora eu vou ter um papo meio científico com você, mas é importante você entender esse processo para que você possa dominar essa arte. Então existe uma relação simbiótica entre as leveduras e também as bactérias presentes ali. As leveduras são responsáveis por consumir parte do açúcar da massa, da farinha, e transformar isso em uma fermentação alcoólica, onde libera dióxido de carbono. Isso vai ser responsável pela expansão, pelo desenvolvimento da massa e também pelo sabor característico do pão. Enquanto que as bactérias são responsáveis pela fermentação láctica, e o ácido lático presente na massa, eles também consomem parte da proteína e converte isso em ácido lático, em ácido acético, que vai ser responsável por maior durabilidade no pão. Então, o pão feito com fermentação natural, ele vai durar mais tempo de vida da prateleira, tá bom? Então, a relação entre as bactérias e as leveduras presentes na máquina, o equilíbrio entre essas duas é muito importante para que a gente tenha um pão mais saboroso, aquela complexidade de sabor que somente os pães de fermentação natural
tem, diferente das leveduras industrializadas, isso é aquele fermento que você compra no mercado, seja ele em pastozinho, seja ele granulado, a fermentação natural traz isso. Então é apenas o cultivo dessas leveduras. Tá? E como é que é feito o cultivo dessas leveduras? Tá? O cultivo dessas leveduras, a base delas é apenas farinha e água. Eu preciso cultivar essas leveduras com farinha e água. Eu começo o processo de criação do meu fermento dia zero. Vamos lá. Vou escrever aqui para você. Ai, onde está o meu apagador? Meu Deus, como foi subir? Vou tentar apagar essa. Tirar isso aqui, vamos lá. O marco zero. O marco zero, eu preciso iniciar, dar um start no meu fermento. E o segredo, o pulo do gato está aí. Apesar da base da fermentação natural ser apenas farinha e água, porque a fermentação foi descobrida pelos egípcios há mais ou menos uma data de 6 a 8 mil anos atrás. Como é que foi feito? Um pedaço de massa foi esquecido eventualmente de lado, então observou-se o crescimento da massa, o desenvolvimento da massa, o desenvolvimento das leveduras. Então ele foi descoberto acidentalmente pelos egípcios, segundo conta a história. E a partir daí a fermentação foi introduzida no pão, porque a partir daí nós consumimos pães achatados, duros, feito na pedra e aquela coisa toda. Então a partir daí a gente conseguiu a fermentação que trouxe mais digestibilidade para o pão, um pão mais agradável, mais fácil de morder e tanto faz, porque o objetivo da fermentação é fazer com que o pão cresça. Então, para iniciar esse fermento aí, eu uso o caldo de uma fruta, seja ela a fruta que for. Pode ser de maçã, que é excelente para isso, abacaxi, caldo de cana, uva passas. Eu gosto muito de utilizar uva passas. Eu deixo essa fruta de molho pelo menos 24 horas, tá? Fora da geladeira, eu deixo lá de molho, faço um caldo dela. No dia 1 do fermento, eu vou pegar esse caldo mais farinha, tá? É só uma aula teórica para você poder entender. Independente da quantidade que eu utilizo para poder fazer o meu fermento. Eu vou pegar o caldo dessa marinada, vamos supor, eu deixei maçãs picadas de molho numa quantidade de água. Essa aguinha aqui tá para beber. Coloquei num pote fechado com tampa, pode ser qualquer pote, pode fechar com tampa ali dentro, e você deixa lá 24 horas de molho. No dia seguinte você vai coar esse caldo, você pode pegar uma pequena quantidade, vamos supor, 50 ml desse caldo com 50 gramas de farinha, tá? Um por um. 50 ml de caldo de fruta, aproveita para poder anotar esse papel. Aproveita para poder anotar essa dica aí. Isso é uma aula teórica, eu não vou mostrar para você aqui como faz, mas eu estou falando para você como que se faz o fermento. Receita tem um monte por aí na internet. A receita do fermento está aqui embaixo. Cara, a minha intenção não é essa. A minha intenção é mostrar para você uma técnica, porque isso aí é difícil. A partir do momento que você tem um método certo de produzir a coisa, entendeu? O restante é fácil, tá? Porque receita de fermento tem um monte por aí. Então, entenda essa técnica. Você entendendo essa técnica, você vai dominar aí a produção de fermentação natural aí na sua casa. Então, no primeiro dia, eu tenho o caldo de 24 horas. No dia 0. No dia seguinte, vou pegar esse caldo de frutas, tá? E vou pegar a mesma quantidade de farinha e vou misturar, tá? Vou misturar os dois. 4 horas fora da geladeira e depois 20 horas na geladeira. Ambiente. Geladeira. Ambiente e geladeira. Gente, eu não sei se está dando para você ler aí, tá bom? Mas o fermento, só para eu também não me perder aqui na explicação de vocês.
4 horas temperatura ambiente, num pote como esse daqui. O pote tem que ser cilíndrico, tá bom? Para que é extremamente importante que o crescimento do fermento seja de forma vertical, tá? Não posso colocar numa vasilha muito grande em que o fermento vai se esparramar ali, tá? Isso não é interessante para o crescimento do fermento e nem dos pães artesanais. Então escolha um pote cilíndrico. Como que você vai estar trabalhando com pouca quantidade, você pode escolher um pote menor do que esse daqui. E até porque no dia 1 não vai ter desenvolvimento nenhum das suas leveduras. Não é comum que isso aconteça, tá bom? Então no dia 1 foi isso aqui. Eu peguei o caldo da marinada, 50 gramas de farinha e 50 ml ou 50 gramas do caldo da minha marinada. Misturei esses dois, fiz uma massinha pastosa, coloquei dentro do pote com vidro. Deixei 4 horas fora da geladeira e depois 20 horas dentro da geladeira. Esse foi o dia 1. Dia 2, o que vai acontecer? Eu tiro esse fermento da geladeira, essa isca da geladeira, não é fermento ainda, é uma isca. Eu estou cultivando ali, iniciando o meu fermento. Vou pegar 50 gramas de isca, (50 gramas de farinha) e 50 gramas de água. Tá? Tô te dando uma dica aí, tá? Na aula, em outras aulas eu ensino até a fazer diferente, mas essa dica aí, quando contém mais líquido no início do preparo, ele vai desenvolver mais rápido, tá bom? Então você vai pegar 50 gramas dessa isca, disso aqui, tá bom? Vai pegar 50 gramas de farinha, 50 gramas de água. Eu começo a alimentar o meu fermento. Começo a dar alimento para ele ali, para que ele possa desenvolver. E você vai repetir esse processo até que o seu fermento, em 4 horas, consiga triplicar de tamanho. No segundo dia não vai acontecer isso, tá bom? Então eu peguei aqui no segundo dia 50 gramas de isca, 50 que é isso aqui que eu tinha colocado na geladeira no dia anterior, 50 gramas de farinha, 50 ml de água ou 50 gramas de água. Misturei tudo, deixei 4 horas fora da geladeira e depois 20 horas na geladeira. No terceiro dia, aí o que vai acontecer aqui? Aqui vai haver uma sobra. Vai sobrar uma sobra. Essa sobra você descarta, você não vai usar, não tem jeito, tá bom? Você não vai utilizar. Por isso, prefira trabalhar com pequena quantidade para que não haja muito desperdício. No terceiro dia, mesma coisa. Eu vou pegar aquela isca que eu tirei da geladeira, vou pegar 50 gramas dela, o restante você descarta, 50 gramas de farinha e 25 de água. A partir do terceiro dia, você reparou que eu mudei a quantidade de água? Porque eu estou fazendo a minha fermentação sólida. Se eu quiser manter uma fermentação líquida, é só manter a mesma proporção. Se eu quiser fazer uma fermentação sólida, é só manter a mesma proporção. Se você não está entendendo isso está difícil para você que está iniciando agora, é muito simples, você pode voltar o vídeo. Essa é a vantagem da aula gravada. Você vai repetir esse processo aqui até que você entenda, tá? A aula está disponível aí de forma gratuita para você, tá bom? É só voltar e assistir de novo, muda a velocidade. Se eu estiver falando rápido demais para você, coloca um pouco mais lento, até que você entenda esse processo aqui, tá bom? Então no terceiro dia eu vou passar a fazer alimentação sólida, onde eu vou pegar uma parte de isca, uma parte de farinha e 2 de água, ou seja, é a proporção 1, 2, 2, que é uma de água, 2 de fermento e 2 de isca. Eu faço essa proporção aqui do terceiro dia até o meu fermento ficar ativo, que provavelmente fica entre o 6º e o 7º dia. Eu vou repetir esse processo. Eu vou pegar aqui, então eu peguei 50 gramas de isca, 50 gramas de farinha, 25 de água, misturei tudo, fiz uma massinha. Pego essa massinha, deixo dentro de um pote cilíndrico, fechadinho com tampa, 4 horas fora da geladeira, 24 horas dentro da geladeira. A água precisa ser mineral desde o início, não utilize água de torneira, porque a água da torneira vai
acabar. Lembra que o cultivo de leveduras selvagens são bactérias e leveduras presentes na farinha e na água no ambiente que você está cultivando. Se você colocar água clorada, o cloro mata os micro-organismos, você não vai ter a ação do fermento na sua vida, então isso vai ser ruim para você. Tá bom? Muitas pessoas chegam para mim e falam: professor, o meu fermento não está dando certo. Por que o meu fermento não está dando certo? Simplesmente pelo fato que ele pode estar utilizando água clorada. Quando você utiliza água da torneira, água tratada que vem da rua, tá bom? Ela pode ver que vem das estações de tratamento de água, eles usam uma grande quantidade de aditivos químicos lá dentro para que a água fique boa para você. Ou até mesmo água mineral, você não sabe quais são as quantidades de água mineral, tipo água de poço que eu estou falando, né? Às vezes ele pode estar presente alguns minerais que vão ser prejudiciais, não utilize. Compre uma garrafa de água mineral. Isso é uma coisa industrial que você precisa utilizar. Compre uma garrafa de água mineral para poder alimentar o seu fermento e também para poder fazer os seus pães, tá bom? Para que você não tenha problema, porque se tiver uma quantidade de mineral errada, ali de cloro ou qualquer outra substância que prejudica a formação do seu fermento, então você precisa estar atento em relação a isso. Água, se liga aí, gente, uma dica muito importante, já era para eu ter falado desde o início, estou falando agora. A água, utilize mineral. Você compra a garrafinha para você estar alimentando o seu fermento. Um pouquinho de água que gasta, tá bom? Então, a partir do terceiro dia, você vai fazer isso até que seu fermento triplique de volume em 4 horas. Esse tempo que ele fica fora da geladeira durante um período de 4 horas é na temperatura ambiente que o meu fermento vai se expandir. E é ideal que a temperatura ambiente esteja em torno dos 22 a 30 e poucos graus. Nos lugares mais quentes aí no Brasil, em dias mais quentes, a gente pode registrar temperaturas de 35, 36, 38 graus. São temperaturas favoráveis para o crescimento microbiano. Tá? É muito importante também a temperatura. Olha só, nessa aula eu estou te tentando entregar para você as principais técnicas que você precisa saber para poder dominar o seu fermento. Mas existem muitos fatores aí, como temperatura e métodos, o dia que vai, a temperatura da sua cozinha, a temperatura ambiente, que influencia no crescimento do seu fermento também. Tá bom? O ideal, por exemplo, a água que você vai utilizar aqui na hora de manter o seu fermento, ideal que, se for em dias frios, ela esteja morna, entre uma temperatura na temperatura ambiente, essa temperatura de conforto para o nosso corpo, que é de 22. Então a água pode estar em torno de 30, 35 graus, não mais do que isso, que você até 40 graus. Porque se estiver muito frio, até porque a sua isca vai estar gelada, então sempre utilize água morna e mineral na hora de alimentar o seu levain, a sua isca, para que ele esteja ativo. Eu alimento o meu fermento para que ele possa estar ativo para eu poder fazer pão. E quando eu começo do zero, o meu fermento leva de 6 a 8 dias, a 7 dias, de 5 a 7 dias para ficar pronto. Tem receitas que levam 21 dias, 15 dias, mas a minha, esse método que eu aprendi, é dessa forma. Eu gosto muito de trabalhar com ele depois que o fermento está pronto. Ele é muito resistente e muito fácil de manter, tá bom? Existem muitas receitas por aí. Outra coisa que eu vou te falar, se você quer imergir nessa área da fermentação natural, para você que tem muita dúvida, está começando agora, não tem muito conhecimento, procura ouvir uma pessoa só, que seja eu que você tenha se identificado comigo. Eu vou amar ter você aqui comigo e te ouvir. Mas de repente tem outro expert também que você vê aí na internet que fala sobre fermentação natural. O ideal para você que está iniciando é que escute uma pessoa só, porque existem vários métodos, várias receitas diferentes. Se você agora que está começando ficar escutando, poxa, o meu fermento eu faço em 7 dias, o outro faz em 15, o meu fermento eu faço uma alimentação por dia, tem profissional que usa 3 alimentações diárias. Isso vai confundir um pouco na tua cabeça e de repente você pode não obter o resultado desejado e vai desistir de continuar com a fermentação natural. Tá bom? Então, escolha aí uma pessoa, de preferência que seja eu, para poder ser o seu mentor nessa hora, para você dominar a arte da fermentação natural. Isso vai ser importante para que você obtenha um resultado mais rápido. Tá bom? Depois sim, você pode ouvir. Depois que você já tiver dominado, já tiver feito o seu fermento, quiser fazer algo diferente, aí sim você vai ouvir outras pessoas, outros players aí, para você estar dominando ainda mais a arte da fermentação natural. Tá legal? Então, você fez essa alimentação diária aqui do seu fermento. Você vai repetir esse processo até que em 4 horas você colocou aqui, ó, esse eu alimentei um pouco antes. Se você olhar o vídeo aí para trás,
esse fermento devia estar aqui. Então a gente já está mais de meia hora falando aqui. Olha como que o meu fermento já cresceu. Tá bom? Esses aqui não, já foram alimentados todo dia e não vai crescer mais do que isso. Pelo contrário, vão diminuir. Tá bom? Então ele vai crescendo, vai crescendo. Em 4 horas eu preciso que esse fermento que está aqui chegue aqui em cima. Se ele estiver chegando em 4 horas, em temperatura ambiente de entre 25 e 30 graus, tá bom? Se ele estiver chegando em 4 horas, a temperatura ambiente vai influenciar muito, o meu fermento está ativo, pronto para uso. A partir do momento que eu chego nesse ponto, eu já posso utilizar o meu fermento para fazer pães. Então, na hora de fazer pães, o meu fermento está pronto, eu vou pegar uma parte desse fermento aqui, vou fazer o meu pão, e a outra eu vou deixar para que eu possa fazer no outro dia. E assim eu vou ter meu fermento por longos tempos, e eu vou fazer, e esse mesmo método que eu utilizei aqui para poder fazer o fermento, a partir do 3º dia, é o que eu vou utilizar para manter o meu fermento vivo. Tá bom? Claro que eu também não preciso alimentar os meus fermentos todos os dias. Isso eu vou falar para você em outro vídeo, em outro momento. Você continua me acompanhando aqui no meu canal, que você vai ver como manter o seu fermento por mais dias, de quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer a alimentação dele. Eu vou mostrar para você em outra aula. Agora eu estou te mostrando a base, tudo que você precisa saber para iniciar o seu fermento. Apesar de que é muita coisa. Por isso que eu falo, se você ainda não me acompanha, se inscreva nesse canal, que eu vou sempre te dar uma aula bacana aí para você ficar por dentro do mundo da fermentação natural de forma simples e descomplicada. Tá bom? E não deixe de curtir esse vídeo, para que esse vídeo chegue para você e também para outras pessoas que querem aprender. Essa aula está aqui, gratuita, disponível para você, tá bom? E eu quero que você faça bom proveito dela, tá bom? Então, aí que está o segredo. Lembra que no início a gente descarta o fermento que não vai utilizar mais? Aqui, a partir do momento que eu tenho o meu fermento pronto, eu posso utilizar, ativei o meu fermento, o que eu vou fazer? Uma parte dele eu vou fazer pão, a outra eu vou guardar lá na geladeira para que eu possa usar depois. Mas é sempre importante que eu faça o meu pão com o meu fermento forte, alimentado, ativo. Se o meu fermento não estiver ativo, eu não posso utilizá-lo para poder fazer pão. E como que eu ativo o meu fermento? Fazendo essa alimentação aqui. Até que ele, em 4 horas, ele triplique de tamanho. E como eu posso utilizar ele? Depois disso, eu posso utilizar ele para poder fazer o meu pão. Então, tá aí uns passos básicos para você dominar a arte da panificação artesanal. E em outros vídeos vou dar mais detalhes sobre isso. Espero que eu tenha te ajudado. Comenta aqui se esse conteúdo foi importante para você. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Para eu saber como é que você está indo aí, tá bom? Espero ter te ajudado e um grande abraço.